Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, a mais uma aula aqui da nossa disciplina de preleção em Isaías. Lembrando, que no decorrer dessa série, de aulas, estaremos estudando sobre o profeta, sobre a vida dele, sobre o contexto histórico, político, cultural, religioso dos dias do profeta Isaías, tá? Tem uma aula anterior a essa, na verdade tem duas aulas anteriores a essa, que se você está começando aqui agora, ou está vendo essa aula aqui pela primeira vez, lembre que tem uma primeira aula que fala um pouco sobre a introdução ao livro, sobre o que a gente vai abordar aqui. Então é muito importante que vocês vejam essa aula anterior e sigam, porque cada vídeo, cada aula, a gente vai estar dando continuidade, ao conteúdo de certa forma, tá bom? Então, vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio, pela bênção, de ter essa oportunidade de estar estudando a palavra de Deus de maneira tão mais aprofundada, de maneira mais sistemática, aqui nessa disciplina de preleção em Isaías, tá bom? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai amado, damos graças, Senhor Jesus, nesta hora, por esse privilégio de estarmos aqui, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Te peço perdão pelos nossos pecados e falhas, que o Teu Santo Espírito venha estar guiando cada um desses momentos, Pai. Te peço nessa hora que tudo aquilo, Senhor, que atrapalha, tudo aquilo que venha estorvar, Senhor, seja repreendido, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, compreender aquilo que Tu queres falar conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, só dando uma breve recapitulação, falamos nas aulas anteriores, ou na aula anterior, na verdade, dessa sequência, que o profeta Isaías, ele foi chamado para profetizar para um povo que não queria ouvir essa profecia, né? Não queria ouvir essa mensagem. Demos um pouco do contexto, vimos um pouco aí um pouco da divisão dentre os profetas do norte, Reino do Sul. Hoje a gente vai explicar melhor esse contexto e paramos aqui nessa parte do contexto histórico, incluindo a religião, onde as pessoas elas estavam cada vez mais distantes dessa verdadeira adoração, do verdadeiro culto que o Senhor queria, que o Senhor desejava do seu povo. Tá? Então, além dessa, a gente vai voltar depois dessa parte do culto, mas antes disso, a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos adivinhos e feiticeiros que estavam ali, já estavam ali presentes nos dias, do profeta Isaías, especificamente em Jerusalém, tá? É sempre bom recordar que o povo, quando chegou na terra de Canaã, existiam, outros povos que já habitavam ali. E eram povos que já habitavam ali há anos. E todos eles, tinham toda uma parte de cultura, toda uma parte histórica, mas também uma religiosidade muito forte. E o Senhor pedia, desde o princípio, que o seu povo não se misturasse em vários sentidos, tanto nessa questão de aprender essa religiosidade, como também nos casamentos e tudo mais. Então, o Senhor sempre pedia, para que o seu povo, não se misturasse com isso. Então, ele colocou essas leis para preservar o seu povo. O que é que aconteceu? Chegou Josué, conquistou a terra, parte da terra, a gente sabe que a conquista completa foi apenas nos dias do rei Davi, e foi ali, avançando na terra e tirando no meio do povo essa idolatria. Amém, minha irmã? E foi tirando, ali essa idolatria e instituindo ali o culto ao Deus Jeová. A gente vê que existe uma queda, no dia, quando após a morte de Josué, ele não deixa um sucessor, não se levanta um sucessor, e começam-se os dias, dos juízes. E aí a idolatria começa a chegar no meio do povo de Deus, principalmente através dos casamentos mistos, principalmente através desses casamentos mistos. O que é que acontece? Quando o povo vai entrando nesse declínio espiritual, nesse declínio após essa sucessão de reis, esses
hábitos, né, esses costumes, essa religiosidade, digamos assim, todo esse ocultismo, ele começa a voltar para Israel, a voltar para Israel. Então, no dia de Davi, por exemplo, né, Davi mandou tirar tudo. Nos dias de Salomão, no começo não tinha, mas depois foi chegando pouco a pouco, e com essa divisão de reis, dos reinos, o reino do norte já estava bem mesclada essa religiosidade lá. Porém, no Reino do Sul ainda existia uma certa uma preservação. Porém, nos dias do profeta Isaías, percebe-se que tanto os adivinhos como os feiticeiros tinham essa prática aí recorrente, né, essa prática frequente no meio deles. Vamos lá, né? Vamos ver aqui Isaías capítulo 8, que fala sobre esses feiticeiros. Isaías capítulo 8, os versículos 19, 20, 21 e 22. Vamos lá. Diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que, tendo fome, endurecendo-se, disserão, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos, com ânsias e arrastados para a escuridão. A gente vê nessa leitura, né, nesse texto de Isaías capítulo 8, um revelar desse pecado oculto do povo de Judá. Né? O povo, nesse momento, né, a gente percebe que estavam passando por um momento difícil. E nesse momento difícil, eles vão buscar alternativas para uma orientação espiritual, que era exatamente o que a Torá proibia. Tá? É justamente essas alternativas, esses caminhos mais fáceis que o povo foi buscar nesses dias. Só que aí vem a pergunta, né? Você pode perguntar, mas Basílio, então o que levou o povo de Deus a buscar esses adivinhos? Porque eles tinham a Torá, eles tinham sumos sacerdotes, eles tinham o templo, ou seja, a gente está falando aqui da região sul, Judá, Jerusalém. Então, por que esse povo foi buscar no ocultismo essas respostas? E para isso a gente tem que entrar um pouco nessa história e ver um pouco esse contexto dos dias de Isaías, né? O que é que estava acontecendo? O período, né? O período que essa profecia de Isaías capítulo 8 aconteceu é mais ou menos ali, né, na guerra Ciro-Efraimita, tá? Ali por volta de 734 e 732 antes de Cristo. Lembrando que a gente está falando de um período que o povo ele estava dividido, tá? O povo estava dividido, existia o Reino do Norte e existia o Reino do Sul. No Reino do Norte, né, em Israel, a gente vê que a Síria, né, estava pressionando, a Síria, na verdade, estava pressionando Judá a entrar em aliança contra a Síria, né? Perdão, deixa eu reformular a frase. Israel, no Reino do Norte, e Síria estavam pressionando Judá a entrar numa aliança contra a Síria. Lembrando que a Síria era todo aquele governo, né, todo aquele poder que estava ali tentando dominar toda essa região. Tá? Nesse período de pressão política, onde o Judá estava ameaçado de perder o seu território, o rei Acais, né, em vez de confiar no Senhor, ele buscou apoio político e religioso em outras fontes. Tá? Então, no meio ali, imagina só, né, trazendo aí, fazendo um paralelo. Você está na sua cidade, na sua casa, na sua terra, e você tem um prefeito, né? E de repente chega, né, um outro país, uma outra nação fala: eu vou tomar tudo aqui, eu vou destruir tudo aqui, e esse prefeito, né, fica ali desesperado, sem saber o que fazer, tentando ali se proteger, principalmente, e proteger o seu povo. E ao invés, né, de buscar Deus, ele vai ali buscar as outras alternativas. Então era isso que Acá estava fazendo. O reino de Judá estava ameaçado, Jerusalém estava ameaçada, ele ao invés de confiar no Senhor, ele foi buscar essas outras alternativas. E isso reflete no povo.
reflete no povo, porque o povo, vendo, né, todo o desespero do rei, começa a viver também esse pânico. E aí, quando a crise aumenta, cresce também a procura por adivinhos, necromantes e médiuns. Tá? Então, nesse momento aí de instabilidade, ao invés do povo se voltar ao Senhor, se vestir em pano de saco, entrar em jejum, entrar em oração, ler a lei, o povo foi buscar o quê? As práticas mágicas, né? As práticas mágicas, nesse período, se tornaram muito populares em Jerusalém. E Isaías, ele combate exatamente isso nesses dias. Tá? Por quê? Porque o povo, esse povo que a gente está falando, é o povo de Deus, meus irmãos. É o povo da aliança. Ou seja, era um povo que era para estar puro, santo, purificado. Mas era um povo que estava ali profundamente influenciado pelas práticas cananeias, justamente tudo aquilo que Deus abominou, como a necromancia e a consulta aos mortos, as religiões de fertilidade e também a magia apotropaica, né? Essa magia essa trava-língua. Apotropaica é justamente esse tipo de prática que as pessoas usam, né? Inclusive até hoje, até os dias de hoje, para afastar o mal. O pessoal chama, né, que essa magia, entre aspas, de proteção. São os amuletos, né? As figuras, né? Sabe aqueles amuletos, aqueles anéis, os colares que as pessoas usam, né, para afastar mal olhado e tudo mais. Essa prática é muito antiga, desde o Egito antigo, isso já era utilizado, esses amuletos e essas imagens, e até hoje, né? Até hoje são utilizadas justamente para proteção. Então as pessoas elas estavam colocando a sua confiança nessa magia. Tá? E além disso, além de tudo isso, na adivinhação. Por quê? Porque o povo estava preocupado com o futuro. O povo queria saber os próximos dias, queria saber qual seria o futuro daquela nação. Então, o que é que eles fizeram? Vamos buscar os adivinhos, para que eles possam aí revelar se vamos ser todos dominados ou não. E essa prática da adivinhação, ela foi proibida, e inclusive estava na lei do povo, na lei que o povo conhecia. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 e versículo 10. Perdão, versículo 9 até o versículo 14. Tá? Vamos ler esse texto aqui, porque aí a gente, porque aí a gente vê melhor, certo? Vamos ver aqui. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Ou seja, Deus ele já deixa bem claro, assim que o povo chega, antes do povo chegar nessa terra, dizendo, olha, tudo aquilo que esse povo pratica, aos meus olhos, é abominação. Então não é nem para aprender. Não é nem para aprender, tá? Continuando. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações do Senhor, teu Deus, as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Ou seja, meus irmãos, Deus deixou bem claro na lei que não era para o povo nem ir atrás, não era nem para aprender. Tá? Não era nem para aprender, imagina ouvir, imagina sentar, imagina praticar, para você ver como essas práticas eram antigas. E na hora do desespero, o povo de Deus, ao invés de estar ali buscando ao Senhor, foram buscar essas práticas. Foram buscar o caminho mais fácil. Né? Foram buscar o caminho mais fácil. Mas vamos seguir, né? O texto ele fala no versículo 19, como a gente viu, em espíritos familiares, né? E adivinhos que murmuram.
Engraçado que a Almeida ela não usa essa palavra, né? Ela usa uma palavra bem diferente, mas diz, que essas pessoas, né, que buscavam esses espíritos familiares e esses adivinhos, né, eram justamente esses sussurros enigmáticos, né, esses mantras, essas vozes guturais e esses rituais de evocação dos mortos. Né? Essas práticas, né, como já tinha mencionado, eram comuns em Canaã, no Antigo Egito, na Mesopotâmia, e agora, nesse momento, estava dentro de Jerusalém. Estava dentro de Jerusalém. Imagina que tristeza. Imagina que vergonha, tá? Para o povo de Deus. Se Isaías, que estava vendo, que estava denunciando, estava desse jeito, imagina o Senhor, vendo o seu próprio povo, o povo que ele amou, o povo que ele deu uma terra, indo buscar práticas mágicas, ao invés de buscar a ele, ao invés de buscá-lo. E Isaías é interessante que ele faz uma pergunta, né? Uma pergunta retórica. Interessante que essa retórica, né? Essa forma de perguntar, o apóstolo Paulo também ele usa bastante nas suas cartas, né? Quando ele está tratando de um tema doutrinário. Mas ele faz uma pergunta retórica para as pessoas. Ele diz o seguinte: não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos, irá fazer perguntas aos mortos sobre isso? Tá? Ou seja, Isaías, ele joga na cara das pessoas, ele expõe o absurdo que as pessoas estavam cometendo. O povo vivo procurando os mortos para obter direção. O povo da aliança, o povo que Deus escolheu, estava ignorando o Deus da aliança. E essa busca, né, por esses médios, por esses adivinhos, revela o desespero espiritual, a falta de visão espiritual da liderança e das pessoas. E aí vem a ironia, né? Consultar mortos para orientar vivos é teologicamente incoerente. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. E a gente vê, né? Infelizmente, por incrível que pareça, essas práticas até hoje. Essas práticas até hoje. Consultar os mortos para orientar os vivos. Para tirar as dúvidas dos vivos. Para ajudar os vivos. E Isaías, ele vem trazendo à luz esse pecado oculto que acontecia ali na escuridão, nas sombras, mas que Deus estava vendo. Que Deus estava vendo, tá? Outro ponto, né? Aí avançando um pouco, saindo dessa parte desse meio médium, né, digamos assim, a gente vê também que o povo, né, de Israel e de Judá, eles tinham um orgulho muito grande, e aqui orgulho no mau sentido, tá? E uma autossatisfação, tá? Que faziam com que eles esquecessem que eles dependiam do Senhor para tudo. Eles caíram nesse orgulho, nessa autossatisfação e esqueceram do seu Deus. Vê só o que está em Isaías capítulo 2, né? Logo no começo, quando Isaías profetiza, ele diz o seguinte: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Guarda essa expressão, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque isso aparece duas vezes nesse texto, tá? E aí vê só o profeta, o que Deus, né, ele traz como exemplo, e o profeta mostra, né, para as pessoas é, onde estava confiado seu orgulho, né? Versículo 12: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Baçã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá. E aí ele repete novamente: e só o Senhor
será exaltado naquele dia. Termina o versículo 17 com isso. Vamos ver o que é que o profeta ele menciona, né, nesse texto, nesse intervalo aí, digamos assim, um pouco antes, do versículo 10 até o versículo 18. Esse recorte, né, do capítulo 2 fala a respeito do dia do Senhor, né, do dia do Senhor. E era um ponto bem interessante que o povo, né, de Israel, eles veem um dia do Senhor como um dia de glória, né, como um dia onde Deus ele vai manifestar toda a sua glória, onde Israel será exaltado, onde Judá será exaltada. Só que Isaías ele traz aqui uma outra face do dia do Senhor, que é uma face de justiça, que é uma face de juízo, que é uma face onde todas as pessoas que estavam cometendo pecado serão julgadas pelos seus pecados. E no texto mostra isso, que será um dia de terror diante da glória divina. Tá? E nesse dia, tudo aquilo que os homens acham que é alto, que é sublime, será abatido. E aqui tem uma lista, né, que eu separei, né, para vocês, e vou trazer as imagens para você ver no que o povo estava colocando a confiança, né, ou naquilo que o povo se orgulhava ou achava que era muito poderoso. Pessoal, o alto e sublime, né, do povo era os cedros do Líbano, os cavalos de Baçã, montes elevados, torres e muralhas, navios de Tarse e as pinturas desejáveis, que era luxo e ostentação. Vamos entender. Os cedros os cedros, né, os cedros do Líbano eram essas árvores, mano. Essas árvores enormes que podiam ter metros e metros, que as pessoas vislumbravam essas árvores, que eram árvores muito grandes, né? Uma árvores que duravam muitos anos. E ali mostrava, né, todo o poder dessas árvores. Outro exemplo que ele usa são os carvalhos de Baçã. A gente já falou sobre os carvalhos, né, numa aula passada, e menciona, né, justamente essa raiz que é muito do carvalho, que é muito profunda, e é uma árvore que ela que ela cresce, né, bastante. Eu mencionei ela na videoaula de Isaías capítulo 6. E esses carvalhos, né, eles são esses carvalhos de Baçã. Baçã é uma região que ela fica mais a nordeste dessa região ali do Lago de Tiberíades, né, o mais conhecido como Mar da Galileia. Então, naquela região da Galileia, um pouco mais acima, na parte nordeste, fica a região de Baçã. E essa região de Baçã, ela tem, né, ela é conhecida também pelos seus carvalhos. Tem vários carvalhos nessa região. E esses carvalhos eram, como eu falei para vocês, eram gigantescos. E o povo se orgulhava disso, né? Se orgulhava disso. Outra coisa que ele menciona são os navios de Tarsis, né? Tarsis, não se sabe ao certo onde ficava essa cidade, mas existe uma teoria que ela ficava na costa sul da Espanha. Inclusive a cidade, né, onde Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele corre para lá, né? Ele pega um barco para atravessar o mar Mediterrâneo, ou Mar Grande, como é conhecido, e para chegar em Tarsis. E os navios de Tarsis eram também essas navegações gigantescas, né? Gloriosas e tudo mais. E o Senhor fala, ó, até os navios de Tarsis que vocês veneram tanto, que vocês acham que são tão grandes, no dia do Senhor não vai ser nada. No dia do Senhor não vai ser nada, tá? E tudo isso, né, que o profeta traz nesse texto, simboliza justamente o orgulho humano, tá? A autoconfiança, o poder militar. E tanto no começo como no fim, né, desse bloco textual, aparece esse refrão duas vezes. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, ó, o cavalo de Baçã, é, os navios de Tarsis, essas muralhas, essas pinturas desejáveis, tudo isso, ó, não vai servir de nada, porque só o Senhor será exaltado nesse dia. Então Deus, ele derruba, meus irmãos, toda pretensão humana que compete com a sua glória. E aqui fica uma lição para todos nós, incluindo eu. Se a gente constrói algo, se a gente vê algo, que a gente vai ali colocar o nosso orgulho, né? A nossa pretensão, ou até algum um tipo de presunção diante de Deus,
diante do Senhor, que conhece todas as coisas e sonda todos os corações, ele ali não vale nada. Ele vai derrubar, porque nada compete com a sua glória. Nada compete com a sua glória, tá? Vamos avançar. Nesse tempo aqui também, Isaías, né, perdão, ele lamentou o ritual meramente mecânico e convocou o povo a retornar à sua adoração sincera e espontânea, tá? É sempre bom lembrar que os judeus, irmãos, os israelitas, eles têm, né, um calendário, né, tem um calendário muito bem instituído de todas as festas, né? Eles não seguem o nosso calendário, que é um calendário solar, digamos assim, uma contagem ocidental. Eles têm um calendário próprio, que é o calendário lunar, e nesse calendário tinham várias festas, várias cerimônias, né? Dentre essas festas tinha a festa dos tabernáculos, a festa, a Pentecostes, a Páscoa, e também o dia da expiação, né, que era o dia mais importante ali do ano, onde era o sacrifício era realizado para a purificação, né, e perdão e remissão dos pecados das pessoas. Só que tudo isso, né, cada festa, cada evento tinha um propósito, né? Tinha um propósito, o propósito de reflexão, o propósito de glorificação ao Senhor. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a festa dos tabernáculos, né, era para o povo lembrar, né, que eles foram um dia que os seus antepassados, que os seus avós, seus pais, eles foram peregrinos no deserto. E que em todo o deserto, Deus cuidou deles. Então, a festa em si, ela tem um propósito. Ela tinha um propósito específico. Então, quando eles celebravam, por exemplo, a Páscoa, era para lembrar que no dia, quando eles estavam escravos no Egito, no dia que o anjo da morte chegou ao Egito, o Senhor os protegeu com o sangue do Cordeiro. Então, cada evento, cada festa, não era só mais uma festa, não era só mais uma data, não era só mais um momento de se reunir. Existia uma reflexão por trás. Existia uma reflexão por trás. Então, a gente vê muito claro quando a gente olha as festas de Israel nesse sentido, tá? Nesse sentido. Então, quando o povo, né, eles vão para essas festas, deveria existir um sentimento, né, um sentimento de quebrantamento, um sentimento de lembrar do Senhor. E Isaías, ele olha para tudo isso e, obviamente, né, inspirado por Deus e com essa revelação divina, essa revelação ao profeta, dizendo, Isaías, esse povo não me adora mais. Isso aqui, eu não estou recebendo mais. Porque isso aqui virou só um ritual mecânico. Tá? Isso virou só um ritual mecânico. Esse povo não está me adorando. Não é mais sincero. Não é mais espontâneo. Não é de coração. Tá só cumprindo uma tabela. Tá só cumprindo ali mais uma data no calendário. É só mais uma festa, tá? E a gente vê isso no texto. Isaías capítulo 29 diz o seguinte: Porque o Senhor disse, Isaías capítulo 19, versículos 13 e 14, diz assim: Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então Deus conhece ou não conhece, irmãos, o coração do homem, tá? Deus conhece ou não conhece. Tá? Essa profecia aqui específica, né, do capítulo 29, Isaías ele profetiza em Jerusalém, tá? Dando esse contexto, né? A gente lê o texto agora, vamos entender o contexto dele, o contexto desse tópico, dessa frase. Quando Isaías ele traz essa profecia,
ele está em Jerusalém, está ali durante o reinado de Ezequias, ali no final do século 8, né, antes de Cristo. O povo estava mantendo, tá, não tinha saído do calendário, não tinha saído ali da liturgia, os seus rituais, tá, o culto no templo, porém sem uma vida espiritual autêntica. Vimos em aulas anteriores o que é que o povo estava fazendo durante o dia, bebendo o dia todo, enfim, vivendo numa luxúria, no pecado, mas ia pro templo, né? Ia pro templo, pro culto no templo, tá? Nesse período aqui, é sempre bom lembrar que o, o povo deveria confiar só no Senhor. Mas, mas eles começaram a confiar nas alianças políticas com nações pagãs, né? Havia alianças com o Egito e também, né, essa aliança era justamente para tentar se proteger da nação inimiga que era a Assíria nesse momento. Então, imagina só, o povo que era para confiar no Senhor estava confiando no povo que um dia escravizou a eles, que era o Egito. Vê só que ironia do destino. Que coisa, né? Que coisa. Hoje a gente vê isso na história, é absurdo, meus irmãos. É absurdo. Como é que você vai confiar numa nação que um dia ele escravizou? Tá? Mas o povo estava confiando. E a religião, né, nesse momento, se tornava só um puro formalismo. É uma tradição aprendida e não uma revelação viva com Deus. Aquilo que eu estava falando para vocês. O evento, a festa, era para essa reflexão, tá? Era para essa reflexão. Então, o profeta, né, vê uma sociedade que fala de Deus, mas não busca com o coração, tá? Nesse momento, né, no versículo 13, o profeta ele expõe, né, ele critica essa religiosidade mecânica. E ele expõe justamente três problemas nesse versículo 13. A honra verbal sem o coração. É só um culto de aparência. Então, irmão, se você pode, aí agora fazer um paralelo e uma aplicação pessoal para os dias de hoje. Você pode ter a melhor oratória e falar o melhor e ter a melhor pregação. Você pode ter a voz angelical e cantar os melhores hinos. Mas se o seu coração, se aqui, naquele momento, você não estiver com o seu coração, com a sua alma, com a sua mente, todo o seu ser ao Senhor, sem o seu coração naquilo ali, é só um culto de aparência. É só um culto de aparência, né? Outro problema, né, do versículo 13 é o temor artificial. O que é esse temor artificial, professor Basílio? É justamente quando as pessoas elas têm medo do sagrado, medo do divino e fazem aquilo ali simplesmente de forma aterrorizada, com medo de um castigo. Mas no seu coração, no seu íntimo, você sabe que você não faz aquilo ali por amor, você faz aquilo ali por medo. E esse tipo de atitude não é uma reverência genuína. Tem medo, é um temor artificial, tá? E o terceiro problema é a doutrina humana, né? As pessoas elas deixaram de ouvir a lei, né, de obedecer a lei para obedecer à voz dos homens. Aí entra, né, todo aquele peso que os sacerdotes e o sumo sacerdote colocava sobre o povo que não estava na lei. E o povo começava a seguir. Para vocês terem ideia, essa denúncia ela é tão profunda, ela é tão séria, que Jesus, isso reverbera no Novo Testamento, irmãos. Jesus, em Mateus capítulo 15, versículos 7 ao 9, ele confronta os fariseus, mostrando que o mesmo espírito de religiosidade que estava no povo desde os dias de Isaías, essa religiosidade vazia, ela persistia séculos depois. Vamos ver esse texto? Mateus capítulo 15, versículos 7 ao 9, diz assim: E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Versículo 7. Hipócritas,
Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, Isaías, ele traz, né, a luz e ele vai no profundo ali, ó. Ele vai no profundo, ele vai na alma. Tá? Ele já vinha falando das práticas, né? Ó, vocês ao invés de confiar no Senhor, estão confiando em bruxaria, em bruxos, em magos, em adivinhos. Esse culto que vocês estão fazendo para o Senhor, que aparentemente deveria ser para o Senhor, não está valendo de nada, a adoração não está passando do teto. Porque é só da boca para fora. Vocês honram com os lábios, mas o seu coração está distante. É tudo aparência. É só um sepulcro caiado. Tá? Outro texto, Isaías capítulo 31, né? Versículo 6 diz assim: Voltai-vos em direção àquele contra quem os filhos de Israel têm se revoltado profundamente. Porque naquele dia todo homem descartará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais suas próprias mãos têm feito para vós, para um pecado. Então o assírio cairá com a espada, não de um homem poderoso, e a espada não de um homem mortal o devorará. Porém, ele fugirá da sua espada, da espada, e os seus jovens serão desbaratados. E ele fará desaparecer a sua fortificação por causa do medo, e os seus príncipes terão medo da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e a sua fornalha em Jerusalém. O que é que o profeta traz nesse contexto aqui, né? Quando ele fala: Voltai-vos àqueles contra quem vos rebelastes profundamente. O profeta ele está trazendo, né? Ele está mostrando como o povo ele já estava num nível de desobediência tão grande que ele já não estava mais só deixando de cumprir a lei, né? Mas ele estava se voltando contra a lei, voltando contra a lei, se voltando contra a lei do Senhor. Ele justamente ele traz de volta, né, para as pessoas: olha, essa rebelião que você está essa desobediência que vocês estão fazendo não é de hoje, não é de hoje, ela tem sido persistente, tá? E nos vários sentidos, um deles a idolatria. Vocês estão trazendo outros ídolos ao invés de me adorar, ao invés de me adorar, tá? E esse texto ele aborda isso, mas ele também abre uma porta. Tá? No final, como dá para ver, ele traz justamente esse retorno e essa restauração de Israel. No versículo 7, né, quando o povo, ele traz justamente isso, ele fala quando o povo se voltar ao Senhor. Então, quando o povo se voltar para o Senhor, eles jogarão fora os seus ídolos de prata e de ouro, eles reconhecerão, né, que eles viveram no pecado, que eles foram esses pecados. E aqui a gente entra, né, nos passos, que é um ponto que Isaías ele traz muito forte, que é a teologia da conversão, que é justamente esse arrependimento verdadeiro. Então, o Senhor traz isso, né, dentro dessa profecia de Isaías. O meu povo precisa se arrepender verdadeiramente. E aí ele mostra como será esse arrependimento, né, que envolve essa renúncia completa. Ó, estou me arrependendo, sim. Deixa tudo para trás. Todos esses deuses. Joga fora. Não, mas é um ídolo de prata. Joga fora. Não é um ídolo de ouro, é uma estátua de ouro. Joga fora. Joga fora. Porque naquele dia, o meu povo se voltará para mim. Né? Eles renunciarão tudo. Será uma renúncia completa, será uma renúncia concreta. Tá? E esse texto, irmãos, tanto esse texto como o próprio contexto, né, que as pessoas elas viviam nesse momento, a gente consegue enxergar sim, algo muito comum no povo de Deus e que começa, né, a gente começa a ver esse evento na história, que os teólogos eles chamam de ciclo da desobediência, né, ciclo da desobediência, e que é muito comum,
né, se torna, infelizmente, muito comum dentro do povo de Deus. E como é que funciona? Acho que o próximo slide ele mostra melhor do que esse conceito aqui. Então, como é que funciona o ciclo da desobediência? Vamos lá. O povo ele passava por um momento, né? Imagina aqui no começo, né? Esse comecinho aqui azul aqui, ó. O povo ele passava, né, primeiro por um momento de sofrimento, um momento de angústia, um momento de abandono, de aflição dos inimigos, alguma nação, ela simplesmente ali ameaçava, né, destruir o povo de Deus, e aí o povo entrava nessa angústia, né, e essa angústia, né, fazia com que o povo se voltasse para o Senhor, né, e entrasse nessa segunda fase aqui do ciclo, que é clamor e arrependimento. Ó, vamos voltar ao Senhor, vamos nos voltar para a lei do Senhor, vamos clamá-lo, vamos colocar pano de saco, vamos jogar cinza na cabeça, vamos aí jejuar e orar, e quem sabe, e o Senhor irá nos ouvir, o Senhor terá misericórdia de Sião. E entrava nesse ponto aí de clamor e arrependimento. O Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, para o seu povo escolhido, né, os livrava, né, atendia o clamor, via o coração das pessoas ali quebrantadas, arrependidas, e salvava o seu povo, tá? E aí, nesse momento de livramento, de salvação, que era para o povo o quê? Se manter na obediência, né, se manter nos caminhos do Senhor. O que é que o povo fazia? Voltava-se para a desobediência e o pecado. E aí, essa desobediência e esse pecado, que está aqui, tá? Fazia com que a justiça divina, né? Deus é amor, mas ele é justiça, se manifestasse novamente, e aí vinha uma outra nação inimiga para assolar o povo de Deus, e o ciclo, ele volta para o início. O povo de Deus viveu esse ciclo, irmãos, diversas e diversas vezes, tá? Os dias de Isaías são esses dias aqui, tá? Desobediência e pecado. E era um pecado que já tinha chegado num nível tão grande, tão grande, tão grande, que não tinha mais como voltar atrás. A justiça de Deus, ela seria manifestada diante dessa situação. Não tinha mais como voltar, tá? E o povo iria sim enfrentar o exílio. O povo do norte, o povo de Israel, iria enfrentar o exílio assírio, e o povo do sul iria enfrentar o exílio babilônico. Era só uma questão de tempo, mas a justiça ia se manifestar. Tá? Agora vamos fazer um paralelo com os dias de hoje. Quantos e quantos crentes, meus irmãos, não vivem nesse ciclo da desobediência? Tá? Quando está na luta, quando está na prova, ai, Senhor, tem misericórdia de mim, olha para mim, Senhor, olha para minha situação. Eu sou teu filho, e clama, e chora, e se arrepende. Aí o Senhor vem, né, com a sua misericórdia. Não, vou colocar daqui, né, um pouquinho da minha bênção, do meu óleo na vida do meu filho. Aí vai estar tudo bem. Aí respira. Aí, ao invés de continuar buscando o Senhor, o que é que faz? Desobediência e pecado de novo. Desobediência e pecado. Aí volta para a prova. Volta para a prova. Tá? Vamos lá. Dentro desse contexto, a gente pensa, né, a gente reflete nesse sentido, que o povo, né, de Judá, eles trabalhavam sobre 4 falsas suposições. O que acontecia, né? O povo estava totalmente distante do Senhor, vivendo na desobediência, só que eles viviam na desobediência seguros, né? Eles tinham ali, digamos assim, 4 âncoras que eles poderiam ali se segurar, achando que nada de ruim viria a acontecer contra eles, tá? Viria de ruim contra eles. E a gente vê isso no texto, e Isaías ele revela isso, né, para essas pessoas. Quais eram essas 4 falsas suposições que o povo tinha? Vamos lá. A primeira era que a aliança de Deus contra Israel era indissolúvel.
Eles acreditavam, né, baseado na promessa que Deus fez a Abraão, aos patriarcas, e depois trouxe Moisés, e depois trouxe Josué e os reis, que Deus tinha uma aliança com esse povo e que ele jamais iria desfazer, ia desmanchar essa aliança. Então, como eles tinham essa certeza dessa aliança, eles achavam que eles podiam fazer o que queria, né? Que só Deus tinha obrigações nessa aliança. Eles esqueceram dessa parte, tá? E achando que só Deus tinha obrigação na aliança e o povo não. Quando na verdade Deus é muito claro, não é claro, não é bem claro, não. Ele é muito claro na aliança, né, na obediência, na desobediência, tá? E aí eles tinham essa falsa suposição. A segunda, né, Israel estava cumprindo plenamente as obrigações da sua aliança, observando o ritual de culto e sacrifício, né? Então eles olhavam ali para o calendário, olha, não, todos os sacrifícios, né, anuais foram feitos, todas as festas foram celebradas, a gente lê a lei aqui todo sábado, estamos guardando o nosso Shabá, então tá tudo bem, tá tudo bem. Bem, resposta errada. Não tá nada bem. Não tá nada bem. E aí Isaías vem trazendo isso, né? Ó, isso aqui é só um ritual, não tá valendo de nada. Cadê a adoração? Cadê o coração mergulhado, entregue aqui no altar, sobre o altar do Senhor? Não tem, não existe mais. Tá? 3. A gente já falou sobre esse 3. O dia do Senhor seria um dia de triunfo para Deus e para Israel. Então, ou seja, quando aparecia, né, esse dia do Senhor, o dia de Yahvé, todo mundo celebrava. Por quê? Porque Deus ele vai mostrar o seu poder para todas as nações. E qual é a nação que ele vai usar como espelho da sua glória? Nós, Israel. Então, ele não tem como ter algo contra Israel, porque aí tudo isso vai concatenando, é uma cadeia, irmãos. Olha, ele tem uma aliança conosco, nós estamos celebrando os cultos, então no dia, quando chegar o dia dele, ele vai triunfar em glória e nós vamos triunfar em glória com ele. Essa era a ideia que Israel tinha. Essa era a ideia que Israel tinha. E a quarta, última e a mais difícil, né? Que as pessoas elas viam era que não importa o quão difícil os assuntos possam se tornar, Deus nunca permitiria que Jerusalém fosse capturada e destruída. Essa era uma das falsas e acho que talvez uma das mais, digamos assim, graves, né, dessas aí, não que houvesse não que exista alguma escala, mas no sentido de equivocação, né, o quão equivocados eles estavam, né? Então, como Deus ele tem uma aliança com Israel, como Jerusalém, né, é a cidade do Senhor, tem o templo, local de adoração, está em Jerusalém, então a adoração realmente é aqui. O Senhor jamais permitiria que os muros de Jerusalém sejam derrubados e que o templo ele seja destruído. Então eles viviam, irmãos, em cima desse castelo de areia. Tá? Com essas quatro falsas suposições. Eles se ancoraram, ao invés de se ancorar na lei do Senhor, né, no conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, ao invés de se ancorar no Senhor, eles se ancoraram nisso daí. Tá? E com isso, eles foram viver a vida do jeito que eles queriam. Tá? Do jeito que eles queriam. E aí, quando eu estava vendo esse texto, eu lembrei muito do texto de Romanos, o texto de Romanos, quando Paulo, né, ele usa justamente essa retórica, essas perguntas retóricas, quando ele fala a respeito da graça, né, a respeito dessa graça maravilhosa, desse amor de Deus revelado para a humanidade, né, onde as pessoas elas acham equivocadamente que isso é uma margem, né, ou para o pecado. Ah, então a graça já é abundante, Deus me ama, então eu posso fazer aquilo que eu quiser. Quando na verdade é totalmente o oposto, né? Totalmente o oposto. Essa liberdade não é para o pecado.
Essa liberdade é justamente para a salvação, porque nós fomos livres do pecado. Então o povo vivia em cima dessas quatro suposições, tá? Isaías, justamente, ele impugnou, né, todo esse contexto comportamental que eu já vim falando, né? Busca por adivinhos, é, Hum, fugiu da memória o outro. Busca por, a gente acabou de ver, busca por adivinhos, essa idolatria, é o culto falso, o orgulho, tudo isso o profeta, ele condenou, tá? E, além disso, né, ele lançou um vigoroso ataque contra os males sociais e morais que ele encontrou. Tá? Ele falou contra a opressão dos líderes aos pobres e o aborto espontâneo da justiça. Vamos ver Isaías capítulo 1, logo no comecinho do livro. Isaías capítulo 1, versículo 23, o que é que o profeta diz? Ele diz o seguinte: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Quando eu li esse texto, eu tive um susto. Diz assim: cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Eita, Jesus, nos ajude. Vamos lá. Este versículo, né, que a gente acabou de ler, de Isaías capítulo 1, ele faz um diagnóstico moral da liderança de Jerusalém do século 8 a.C. Tá? É um diagnóstico moral, como o povo estava vivendo. E aí porque você fala, mas professor, como assim o povo? Porque a gente está falando, né, irmãos, de líderes, tá? Líderes do povo de Deus. E o povo, irmãos, não tem para onde correr. É um reflexo do seu líder. É um reflexo do seu líder. Se a gente vive abaixo de uma liderança cristã, saudável, que busca o Senhor, que tem o seu coração no Senhor, o povo vai refletir isso daí. Agora, se a gente vive sob uma liderança carnal, uma liderança promíscua, profana, ladrona, o povo vai viver também tudo isso. Tá? Isaías ele faz esse diagnóstico nesse versículo. Ó. Quando ele fala teus príncipes são rebeldes, a palavra rebeldes, né, indica justamente essa quebra deliberada da aliança. Né? E os líderes não apenas erravam, eles resistiam conscientemente à vontade de Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos, é muito grave. Você tem noção? Uma coisa é você desobedecer, né? Desobedecer porque deu lugar à natureza humana, à carnalidade, no momento de fraqueza, e aí você tropeça ou cai, se arrepende, né? Se arrepende e fala, Senhor, perdão, se arrepende verdadeiramente, tá? Genuinamente. Deixa e nunca mais vai praticar aquilo. Dizer, não, Senhor, por amor a ti, por amor à tua palavra, eu nunca mais vou fazer isso. Esse é o verdadeiro arrependimento genuíno. É deixar, é abandonar por amor ao Senhor. Por amor, tá? Não por medo, não pelo temor artificial, por amor ao Senhor. Outra coisa completamente distinta é o pecado que ele é feito conscientemente. Conscientemente. A pessoa sabe que é errado, a pessoa conhece o que é certo e mesmo assim ela escolhe fazer o errado. Quando Isaías ele traz aqui nesse versículo Nesse versículo 23 do capítulo 1, e quando ele traz os teus príncipes são rebeldes, ele não está falando isso, porque os príncipes eles ficavam com um cartaz na porta do palácio, na porta do templo, não. Fazendo arruaça, não. Ele está falando de rebeldia. Ele está falando de pecado consciente. E ele traz justamente isso, ó, os teus príncipes, eles rejeitam a lei. Eles ignoram os profetas.
Os profetas, eles vêm com a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, e eles ignoram. Eles vão para os adivinhos, eles vão para os médios, para os magos, para os necromantes, mas os profetas, eles ignoram. E eles seguiam políticas contrárias à ética da aliança. Ou seja, o topo da nação, a liderança, os príncipes, estavam espiritualmente em colapso. Irmãos, se a liderança estava assim, imagina o resto do povo. Imagina como o resto do povo estava. Tá? E tem mais, né? Olha a denúncia que Isaías faz. Os príncipes de vocês, ó, os príncipes aí de Jerusalém, são companheiros de ladrões. Como assim, professor? Meus irmãos, aqui não é uma metáfora. Isaías ele está acusando os governadores de associação direta com a corrupção. Era um povo que estavam fazendo alianças desonestas, alianças com pessoas desonestas. Eram líderes em Jerusalém que estavam fazendo esquemas de enriquecimento ilícito e que usaram a sua posição de liderança, de governo, de poder como instrumento de exploração das pessoas. A liderança, meus irmãos, de Jerusalém, que deveria proteger o povo, estava se tornando cúmplice dos crimes. Cúmplice dos crimes. Companheiros de ladrões. Tem mais? Tem. Mas nada tão ruim que não possa piorar. Cada um ama os subornos e corre atrás das de recompensas. O irmão Francisco Sobrinho aqui comentou, né, na aula ao vivo, muito difícil a situação espiritual. Muito difícil mesmo, a situação espiritual dessas pessoas. Eles estavam completamente cegas. E eles tinham tudo, tinham lei, tinham profeta, todo mundo avisando, mas eles preferiram o pecado. Preferiram o pecado, né? E Isaías ele traz aqui outra denúncia. Cada um ama os subornos e corre atrás de recompensas. E ele, o que é que isso significa, né? Ele mostra, né? Aqui ele expõe, ele coloca a luz, ele revela o motor interno da corrupção, que é a ganância. Para um pouco para refletir sobre isso. Por que que acontece, né? Aí fazendo um paralelo com os dias de hoje. Por que que acontece tanta corrupção, tanta roubalheira, tanto desvio? No final das contas, tudo isso é por quê? Para quê? O motor de tudo isso é a ganância, meus irmãos. É não se contentar com o que tem, com o suficiente e sempre querer mais e mais e mais. Nunca estar satisfeito. Ó, uma pergunta aqui interessante, eu vou comentar aqui, eu não consegui ver. Professor, e hoje fazendo um paralelo, como nós estamos? Bem, para muita gente, espero que estejamos no caminho de Isaías, viu? No caminho de Isaías, e não no caminho das pessoas que ele está denunciando, tá? Que ele está denunciando. Essa disciplina, irmão, aqui abrindo um parênteses, acho que é a segunda ou terceira vez que eu ministro ela. E para mim é uma disciplina muito forte, né, de se ministrar, porque nós somos confrontados a todo momento, né, com esse texto. Esse texto para as nossas vidas se torna um espelho, onde a gente vê, a gente vai tentando ali, né, enxergar ou pôr à luz os nossos pecados. Não é aquele texto, né, de vitória, não, é um texto onde a gente faz essa reflexão tanto para a gente, como povo de Deus, como também, né, não tem como não ver, não tem como não fazer um paralelo sobre a liderança, a qual nós estamos sendo liderados. Tá? Não tem como não ver. Sei que boa parte aqui da turma, né, são obreiros, pastores, líderes,
e tudo mais, né? Professores, são pessoas aí que abaixo de vocês tem liderados, tem ovelhas, tem pessoas aí que ouvem cada um, que ouvem cada um de vocês. Então, assim, a gente se vê nessas duas posições, né? Na posição de cuidar das pessoas, como também de liderados que estão, assim, que tem pastores e líderes acima de nós. Então, é esse texto, ele faz um raio-x, ele faz um raio-x dessa situação moral que a gente vive hoje, né? Que a gente vive hoje. Eu tenho certeza que os irmãos aqui, em algum momento, né, em alguma fala, em algum texto aqui de Isaías que a gente leu, a respeito da situação do povo, a respeito da situação dos líderes religiosos, a gente não tem como não fazer um paralelo. Não tem como não fazer um paralelo. Eu lembro quando eu estava preparando essa parte, né, dos slides, quando que está falando agora aqui da ganância, explica muita coisa. Explica muita coisa. No final das contas, tudo se resume à ganância mesmo. O que é que faz uma pessoa roubar de um que está precisando para colocar no próprio bolso? Ganância. Ganância. É interessante que em espanhol, a palavra ganância, né, na verdade, a palavra ganância, ela tem um significado. Quando a gente fala de lucro, lucro é ganância. Então, quando você fala assim, olha, eu vendi uma coisa e tive R$ 5 de lucro. Então, você fala, eu vendi uma coisa e tive R$ 5 de ganância. Ganância aqui é lucro. E, em resumo, é isso mesmo, que é você juntar aquilo, né, aquilo que não lhe pertence, que não pertence a você. Então, esse amar o suborno, né, que o texto fala, é justamente desejar vantagens pessoais acima da justiça, né? Correr atrás de recompensas, é o agir rapidamente quando há lucro, mas lentamente quando há justiça, né? Então, imagina só, uma causa ali que um príncipe, um líder precisaria resolver. Qual é a vantagem que eu vou ter nisso? Ah, vai ter um tal e tal. Quem tinha mais dinheiro comprava a justiça. Em outras palavras, é isso. E quem não tem, e o caso em si que era para ser resolvido em justiça, a justiça se arrastava. Ou seja, a justiça era vendida ao melhor comprador, a quem tinha mais dinheiro, a quem tinha mais poder, a quem tinha mais influência, tá? E a quarta parte do versículo, e para mim uma das mais duras, que aí mexe comigo essa ideia do órfão e da viúva, que diz o seguinte: não fazem justiça ao órfão e a causa da viúva não chega até eles. A gente está falando aqui de príncipes, juízes, líderes que eram para governar sobre o povo, tá? Na Torá, órfãos, né, e viúvas eram o termômetro moral da sociedade. Quando eles eram protegidos, a nação estava saudável. Quando eles eram ignorados, a nação estava em ruínas. Perdão. Aqui Isaías ele denuncia a falta de acesso à justiça, só tinha justiça quem pagava mais, a indiferença institucional, os líderes já estavam, tanto faz, estava nem aí, e o sistema legal, né, manipulado para favorecer os ricos. E os mais vulneráveis, o pobre, o órfão, a viúva, eram silenciados. Quem se importa? É só uma viúva, não tem mais marido, não tem mais ninguém por ela. Que situação, irmãos, triste esse povo estava vivendo. E aí, mais uma vez, vamos fazer o paralelo com a gente, né, com os dias de hoje. Como estão as nossas viúvas? Como estão os nossos órfãos? Os órfãos que convivem conosco. Esse dia eu estava observando, tinha uma irmã aqui da igreja, tem um casal, né, na verdade, de um irmão que morreu muito jovem, 50 anos. 50 e poucos anos. Ele foi fazer um reparo em casa e resvalou, no primeiro andar, ele resvalou da escada e caiu e
bateu com a cabeça no paralelepípedo. Morreu na hora. Morreu em uma morte instantânea. E eles eram um casal muito bonito, uma bênção, novos convertidos, tinham acabado de fazer discipulados, enfim. Foi foi muito triste. A morte dele e tudo mais. E aí ela ficou sozinha, né? Ela ficou sozinha e até a pensão que seria para ele, né? Aqui, infelizmente, as leis elas são diferentes. Não ficou para a esposa, ficou para a filha. E aí você via, né, aquela mulher entrando na igreja, eles dois entrando com uma alegria tão grande. E hoje até o pouco de amparo que ela teria, não ficou para ela. Ficou para a filha e a casa é para ela e para a filha, uma coisa assim, para dividir. Enfim, ela ficou com nada, sem nada. E aí, para proteger a viúva, o Senhor deixou essa lei para cuidar delas. Nos dias de hoje, quantas e quantas viúvas, irmãos, de pastores, jubilados, né, que partiram, que hoje dormem no Senhor e que seguem aí uma vida sofrida, totalmente diferente da vida que elas viviam quando eram esposas de pastores, quando os pastores estavam aí na ativa. Quantas e quantas? Deixa eu ver que tem gente aqui que mandou mensagem, deixa eu olhar aqui. Professor, diante desse contexto, infelizmente podemos afirmar que só mudou as pessoas. Porém, as práticas de muitos líderes são muito semelhantes aos líderes desse período do profeta Isaías. Infelizmente, irmão Erisson, eu vou ter que concordar com o senhor. Os profetas profetizaram falsamente, sacerdotes dominam, né, de mãos dadas com eles, e é isso que o meu povo anseia. Mas o que farei quando essas coisas chegarem ao seu fim? Jeremias 5:31. Eita, Jesus, nos ajude. Pode falar, irmã Ivaneide. Vai falando, o microfone tá fechado, viu? É, meus irmãos, é difícil, viu? É muito difícil, tá? O cuidado do órfão, o direito da viúva, é, era negligenciado, infelizmente é negligenciado até hoje, por muita gente, tá? Falando nisso, né, irmãos, não tô dizendo aqui, não tô generalizando, tá? Porque do jeito que eu tô falando aqui, parece que todo canto a viúva, ela é menosprezado, o órfão é menosprezado. Não, tem lugares que o Senhor levantou pessoas para cuidar, né, para cuidar dessas pessoas, para cuidar dessa parte frágil, né, do corpo de Cristo. Mas tem lugares que não, irmão, faz de conta que nem existe, tá? Fazem de conta que nem existe. Os mais vulneráveis são o quê? Silenciados, tá? São silenciados. Pode falar, irmão Ivaneide. A gente tá lhe ouvindo não, viu? Não sei se a senhora... Pai Senhor, pastor, Amém, pode falar. é verdade, é bem verdade que o senhor está falando em relação às esposas dos pastores, né? A gente vê muito isso, né? E isso não, trazendo para os dias de hoje, não era para existir, né? E, mas louvado seja Deus, que Deus ele cuida, né? Como a própria Bíblia diz, que ele cuida das viúvas, né? De qualquer forma, pelo homem até e se numa situação como essa que o senhor citou aí, eu já vivi muitas, convivi muitas, né, com outras irmãs, né, e a gente dá, estender a mão, né, mas o Senhor, Ele ampara, né, era só isso, e agradeço a oportunidade. Amém, meu irmão. Muito obrigado, viu, pela sua participação. E a realidade, irmão, às vezes é mais próximo do que a gente imagina, tá? Uma mensagem, o texto que o irmão Erison mencionou, né, de Jeremias, e agora corroborando junto com a fala da irmã Ivanei, tudo isso, né, essa palavra aqui, ela não volta vazia, ela fica, né, no nosso coração, e a gente fica realmente, assim, refletindo, né, refletindo, e buscando, né, buscando essa transformação, buscando o que eu posso fazer hoje, né, o que eu posso fazer hoje.
por essas pessoas. Amém? Vamos lá, vamos avançar. Avançando agora um pouco no contexto político e geográfico. Como assim, professor, falar de política? Não, calma. Política e geográfico dos dias de Isaías. Vamos lá. Só para recapitular, eu sei que todo mundo a gente já vem falando bastante sobre isso, mas para que a gente se situe todas as vezes que eu mencionar essas palavras, tá? Mencionar esses termos, que todo mundo já esteja bem consciente, bem marcado. Eu digo isso porque eu lembro, né, já contei isso em outras aulas aqui, eu levei anos para trazer esse conceito, né, para ficar mais claro na minha mente. O povo de Deus, ele viveu uma monarquia unificada por várias décadas, tá? A monarquia de Saul, a monarquia de Davi, o período monárquico de Salomão. Após a morte de Salomão, o reino, né, foi dividido em duas partes. É o reino de Israel, tá? Aí deu uma travada aqui agora, e o reino de Judá, tá? O reino de Israel é chamado de Reino do Norte, e o reino de Judá é chamado de Reino do Sul. O reino do norte tinha 10 tribos e o reino do sul tinha 2 tribos. A capital, né, do reino do norte era Siquém e depois essa mesma capital foi chamada de Samaria. E a capital do reino do sul era Jerusalém. Então, toda vez que eu falando assim, reino do sul, Judá, Jerusalém. Reino de Israel do norte, Samaria, tá? É, Nesse período de Israel, né, eles tiveram 9 dinastias diferentes, todos os reis foram ímpios, né? Ao total foram 19 reis. Tá? Já no reino de Judá, permaneceu apenas uma família reinante e oscilava, tinham reis bons e reis ruins. Tá? É, o reino de Israel durou 240 anos e depois foi invadido pela Síria. E o reino de Judá durou um pouquinho mais, 359 anos, e caiu sobre o Império Babilônico. No formato de mapa aqui, né, a gente vê essa parte verde um pouco mais acima, é o Reino do Norte, e a parte sul aqui é o Reino do Sul. Essa região aqui foi a região principal onde Isaías ele profetizou. Lembrando que o povo, né, estava enfrentando a invasão, né, do Império Assírio, né, do Império Assírio. Mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso, principalmente a primeira parte do profeta Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, eles estão enfrentando politicamente essa invasão, que é naquele exemplo que eu falei para vocês. Ó, tá aqui, né? A terra de Judá. Israel e Judá. Israel e Judá é esse trocito aqui de terra, ó. Isso aqui tudinho de laranja, né? Com esse contorno vermelho, é o Império Assírio. É o Império Assírio, tá? Então a gente tem aqui essa divisão, tá? A última metade, né, do século VIII foi justamente esse período muito decisivo dentro da história bíblica. Por quê? Porque foi justamente onde esses grandes impérios se levantaram. A gente tem o Império Assírio, e mais na frente eles são derrotados, e quem domina tudo, o Império Babilônico, tá? Quando o Império Assírio surge na história da humanidade, a gente assiste essa rápida queda do Reino do Norte de Israel. Ou seja, voltando aqui para o mapa, quando o Império Assírio ele surge, toda essa parte norte aqui de Israel cai, tá? E o Reino do Sul se vê ameaçado, tá? Se vê ameaçado. Não cai, mas também quase cai, tá? Justamente por esses avanços do Império Assírio, tá? E quando a gente olha aí, diante desse contexto, né, político, geográfico, a gente consegue enxergar que nenhum profeta no Antigo Testamento ele esteve tão relacionado e tão envolvido com os políticos, né, com os eventos políticos do seu tempo do que Isaías, tá?
Isaías, irmãos, ele servia justamente como um conselheiro espiritual dos reis de Judá durante essa segunda metade do século 8 a.C. Tá? Talvez ele, mais do que qualquer outro profeta, poderia receber aí, né, um merecido, entre aspas, claro, político de Deus. O livro de Isaías, né, ele só pode ser entendido justamente através dessa luz dos acontecimentos políticos da sua época. Porque, imagina só, todos os textos aqui que a gente analisou até agora, se não tem, se eu não trago para vocês um contexto político, um contexto social, como as pessoas estavam vivendo naqueles dias, não faz sentido. A gente não consegue encaixar as peças para a interpretação do texto. Então, quando você vai lá, vai estar lendo um texto lá de Isaías, né? Povo buscando necromante, adivinho. Aí você para pensar, por que esse povo está buscando isso? Aí você vai para a história. Não, porque nesse período aqui, o Império Assírio estava invadindo, o rei ficou com medo e botou todo mundo para buscar adivinho. Então, o texto ele começa a ficar mais claro justamente por conta disso. E a gente percebe isso muito forte no profeta Isaías. Isaías ele está muito envolvido aí nesse ponto político, justamente para trazer essa mensagem do Senhor para esses reis, né, tentando ali orientar e aconselhar. E aqui a gente vai para essa primeira parte, né, do livro do profeta, que são justamente esses reis. Tá? A gente pode dividir o livro do profeta Isaías, mais uma vez, né, digo e repito, de maneira didática. O texto do profeta Isaías, ele é corrido, ele é completo. Ele não tem divisão de capítulo, não tem divisão de versículo, é um texto só. Mas a fins didáticos, a fins de estudo e interpretação, a gente consegue dividir ele em duas partes. Essa primeira parte a gente vê do capítulo 1 até o capítulo 39, que é justamente essa crise assíria. Então, o que é essa crise assíria? Vamos entender agora, que é justamente esse avanço e essa chegada do Império Assírio pressionando Judá. Tá? Pressionando Judá, pressionando Jerusalém. Então vamos lá. Durante a vida de Isaías, né, durante o período do profeta Isaías, ele teve um ministério extremamente longo, né, quando comparado a outros profetas, um período aí bastante largo, que envolve, né, que abarca desde os dias do profeta Uzias. Tá? Então, temos aí Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Professor, como é que você sabe disso? Está no primeiro versículo de Isaías, meu irmão. Isaías capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Preste atenção a localização geográfica que ele dá. Teve a respeito de Judá e Jerusalém. Aquele mapa que eu mostrei para vocês. Tá falando aqui de Samaria? Não. Tá falando aqui em Reino do Norte, das 10 tribos? Não. Sobre Judá, a respeito de Judá e Jerusalém. Durante os reinados, aqui ele dá uma localização temporal. Ele deu a localização geográfica da profecia. Ele fala. Peraí, volta um pouco. Antes disso, ele deu a localização genealógica dele, ou seja, de quem ele era filho, a família que ele vinha, a tribo que ele estava. Ele deu uma localização geográfica, ou seja, Judá e Jerusalém. E ele traz uma localização temporal. E aí traz o reino Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Reis de Judá, tá? E aí eu coloco aqui aí tem uma interrogação, porque existe uma discussão em cima desse ponto, né? Que é, após a morte de Ezequias, quem assume é o seu filho Manassés, tá? E quem assume é Manassés. E Manassés, ele não se sabe ao certo, né? Não se sabe ao certo se Isaías, né, ele teve alguma atividade nos dias de Manassés, por vários pontos. Primeiro porque não está no texto. Não está no texto aí, porque poderia, se ele realmente tivesse um ministério profético ativo nesses dias de Manassés, estaria nesse primeiro versículo, né, de Isaías 1:1. Mas não está. Né? Mas não está. Porém, aí vem os poréns.
Porém, dentro da tradição judaica, e fazendo até um paralelo com o Novo Testamento, acreditam-se, né, que Manassés, que Isaías tenha sofrido martírio nos dias de Manassés, meus irmãos. Nos dias de Manassés, tá? Apesar disso não estar no texto, né? Apesar de não trazer isso de maneira clara, digamos assim, mas acreditam-se que Isaías e Manassés, né, tenha mandado matar Isaías cerrado ao meio. Tá? Por isso essa ideia, esses poréns, tá? Por isso esses poréns. Porém, né, novamente, porém, o texto ele fala que Isaías, né, ele viveu, ele profetizou no período desses quatro reis, tá? Desses quatro reis. E aí não entraria Manassés, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar primeiro, né? Isaías ele nasceu durante o reinado de Uzias, como vocês já sabem, né? Isso vai de 783 até 742 a.C., né? O longo e próspero reinado deste rei em Judá coincidiu justamente com o de Jeroboão II lá em Israel, que era muito difícil disso acontecer. Tá? Normalmente, quando o Reino do Norte estava em guerra, estava tudo complicado, o Reino do Sul estava mais tranquilo, ou vice-versa, né? O Reino do Sul estava ali passando por um conflito e o Reino do Norte estava ali meio que equilibrado. Então, era bem difícil os dois, né, coincidirem de estarem ali num momento mais estabilizado politicamente, financeiramente. Então, Isaías ele nasce dentro desse contexto, nos dias do rei Uzias, que foi um reino aí é, longo, né, e próspero. No início, né, desse período aí do século VIII, Israel e Judá eles tinham esquecido, entre aspas, né, logicamente, suas rivalidades anteriores e estavam dispostos a trabalhar em conjunto para o seu bem-estar e prosperidade mútuos. Lembrando, irmãos, que o povo do sul, né, Judá e o povo de Jerusalém, eles tinham um preconceito terrível contra os seus irmãos do norte, por vários motivos, desde o motivo da cisma, né, da divisão ali das tribos, não se davam bem, existiam vários conflitos internos, beirando ali uma guerra civil, e além disso, né, o povo do sul, eles se viam de uma maneira mais separada, mais santificada, comparada ao reino do norte. Porque o Reino do Norte, as pessoas, houve uma miscigenação muito grande com as nações pagãs, com as nações vizinhas. Então, como eles estavam ali, né, mais miscigenados com os demais povos pagãos, e o povo do Sul, né, se preservou um pouco mais nesse sentido, então eles tinham um preconceito muito grande com relação a isso, tá? Com relação a esse povo. Eles não viam mais, eles não os viam mais como, entre aspas, irmãos, nesse sentido. Então, existia essa barreira muito grande, várias barreiras, essa era uma delas. Só que nesse período aí, digamos assim, essa rusga, essa diferença, pelo menos por um curto espaço de tempo, diminuiu um pouco, diminuiu um pouco, e eles estavam ali dispostos a trabalharem juntos, tá? Só que o que é que acontece? Um vácuo de poder, ou seja, entre a transição de um império e outro, de um governo e outro, né, é, ajudou o Reino do Norte e o Reino do Sul se unir ali temporariamente, tá? E o resultado dessa união, né, desse povo, gerou essa prosperidade e esplendor e que a gente só consegue fazer um paralelo parecido com os dias do rei Salomão. Tá? As realizações, né, do rei Uzias, elas são descritas lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1 até o versículo 23. Eu não coloquei o texto aqui porque ele é um texto mais longo, né? Os irmãos podem estar conferindo essa referência. E ele foi um rei, irmãos, muito conhecido justamente pelo investimento militar que ele fez no Reino do Sul.
Tá? Ele conquistou os filisteus, que eram inimigos, são inimigos antigos do povo de Deus, além dos árabes e dos amonitas. Além disso, né, além de todas essas conquistas, ele conseguiu organizar esse trecho do Reino do Sul, esse trecho de Judá, que era utilizado como rota para para a intersecção entre os continentes. Então imagina só. E aí a gente consegue enxergar, né, um pouco, até hoje, essa região, irmão, ser tão disputada. Tá? Ser tão disputada. Por quê? Porque tá vendo aqui essa parte, tudo aqui, tudo isso aqui em laranja, é o reino o Império Assírio, tá? É o Império Assírio nesse mapa aqui que tá do lado direito para vocês. Tá vendo esse pedacinho de terra aqui, tamanho de nada, tá? É Israel, tá? Tá vendo esse pedacinho menor ainda? Vou até botar a caneta, porque quando usa a caneta dá uma travada aqui na minha imagem. Eu acho que talvez até trave para vocês também. Mas tá vendo esse pedacinho menor ainda aqui? Era Judá, era Judá, tá? Só que o que é que acontece? Toda aqui, né, que a gente chama hoje de Europa, toda a Europa, né, toda aqui essa região banhada pelo mar Mediterrâneo, toda a Ásia, toda a Península Arábica e todo o Egito, eles para se comunicarem entre si, eles tinham que passar por aqui, tá? Eles tinham que passar por aqui. Ou seja, se a Ásia queria fazer algum comércio, vir para a África, ou a África ir para a Ásia, tinha que passar por esse estreito de terra aqui, né? Esse estreito de terra. E aí o que é que Uzias ele pensou? Por que não a gente não começa a taxar essas caravanas? A taxar essas caravanas. Então vamos começar a colocar uma taxa aqui. A gente coloca uma taxa. Todo mundo que passar vai ter que pagar um pedágio. E aí o que aconteceu com isso? A nação enriqueceu, porque todo mundo precisava passar. Todo mundo precisava passar por aí. Então, o rei Uzias, os feitos de Uzias, né, estão aí narrados em Segundas Crônicas, capítulo 26, versículo 1 ao versículo 23, tá? Além disso, né, além de modernizar o exército, organizar a taxação da rota que passava ali por Judá, ele reconstruiu a antiga cidade de Elá, um centro para fabricação de cobre e ferro. Elá, irmãos, é essa cidadezinha aqui que fica bem na pontinha aqui de Israel, que tá aparecendo de verde aí para vocês, tá? Ela fica bem ao sul mesmo, tá? Depois do Mar Morto, mais na frente, na pontinha ali de Israel, essa cidade, nos dias de Uzias, ele reconstruiu, tá? E aí esse era um centro de fabricação de cobre e de ferro. E ele também, né, desenvolveu os recursos agrícolas do seu país, pois ele amava o solo, ou seja, um rei aí próspero e muito inteligente que reconstruiu tudo isso, tá? Mas o que aconteceu? Nos dias de Uzias, o Império Assírio, ele ascendeu, né? Ele cresceu, ele avançou de uma maneira muito forte, tá? E tudo isso se passou, né, com esse poder, esse controle, ficou mais sério com a chegada, né, ao poder de Tiglat-Pileser III, que é conhecido também no texto sagrado como Pulu ou como Pul, quando ele toma o trono e assume aí o Império Assírio. E esse rei, irmãos, ele fez várias expedições para reconhecimento do território e em vários locais diferentes dentro do Ocidente, junto ali Síria, Israel, Tiro e Judá. Então ele saiu visitando cada um desses locais para reconhecê-los, né? Então, dos seus governos, o que acontecia? Eles falaram, ó, tudo isso aqui pertence ao Império Assírio e eu quero que todo mundo se submeta a mim. Para isso,
eu vou cobrar um imposto anual, uma tributa anual, para que vocês possam aí viver tranquilamente, mas tem que pagar esse imposto para mim, porque tudo isso aqui pertence à Síria, tá? E ele cobra esse imposto para o povo, para ajudar, tá? E a referência, né, bíblica para essa expedição e para essa cobrança de imposto, a gente vê em 2 Reis, capítulo 15, versículo 19 e 20. Diz assim, a palavra do Senhor. Então Pu, rei da Síria, invadiu o país. E Manahem, certo, meu irmão? Tudo bem. E Manahem, né, lhe deu 35 toneladas de prata. 35 toneladas de prata, irmão, é o que corresponde a hoje, para vocês terem ideia, 418 milhões de reais. 418 milhões de reais, para você ver como o imposto foi pesado. Para obter seu apoio e manter-se no trono, Manahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posse tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora, tá? Então, a gente já tem aí uma pressão muito grande já no Reino do Norte em cima disso daí, tá? Mesmo com essa carga tributária pesada, né, o rei Uzias, ele conseguiu manter a estabilidade política no Reino do Sul. Tá? Então ele falou, não, vamos aceitar o imposto, a Síria é um império mais poderoso, vamos pagá-lo e a gente vai se mantendo aqui no poder. Quando Uzias morre, é o que diz aquele ditado, mudam-se os reis, mudam-se as leis. Quem assume é o seu filho Jotão, né? Outros reis tentaram se aliar a Jotão para livrar o jugo do imposto pelos assírios, né? O que acontece? Jotão, ao invés de seguir as orientações do seu pai, ou o exemplo do seu pai, ele decidiu seguir um curso diferente. E isso resultou, né, em uma invasão ao seu território, justamente para o registro de seu reinado, e isso está lá em 2 Reis capítulo 15, versículo 37. Né? Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, o rei da Síria, e a Pecá, filho de Remalias, contra Judá. Tá? Nesse momento, né, Jotão enfrenta tudo isso, passa, Jotão morre, e ele foi sucedido por quem? Por Acais. Irmãos, nada tão ruim que não possa piorar. Tá? Acais, quando ele chegou ao poder, ele tinha apenas 20 anos de idade. E ele chegou justamente nesse momento da Síria pressionando para invadir Judá. Tá? Pecá e Rezim, né, decidiram invadir o país e eles queriam tirar, né, a Acais do poder e substituir pelo filho de Tabeal. Isso aí está lá em Isaías capítulo 7, versículos 4 e 6. Diz assim: diga a ele, tenham cuidado, acalme-se e não tenham medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desse resto de lenha fumegante. Está falando aqui de Rezim da Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel, perdão, reinar sobre ele. Em outras palavras, irmãos, Isaías ele está aqui profetizando, está dizendo, ó, existe essa ameaça contra você, mas não tenha medo, não tenha medo, porque essa terra pertence ao Senhor, tá? Mas aí o que é que Acais faz, né? Nesse momento, né, junto, paralela a tudo isso, Edom, né, que era essa nação aqui inimiga também de Israel, dos Edomitas, aproveita, né, essa situação para justamente lançar um ataque na região sul de Judá, tá? Conduzindo as tropas de Acais, conduzindo essas tropas de Acais. Está lá em 2 Reis capítulo 16, versículos 6 e 7, que diz, naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria e expulsou os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje.
Acais enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me, pois das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Vamos entender aqui. Muita coisa aconteceu. Calma. Vamos ver aqui por partes para a gente não se perder. Acais ele estava cercado por todos os lados, tá? Cercado pelos edomitas, cercado pelo poder aqui, ó, vamos voltar, tá? Cercado pelos edomitas, cercado por Rezim, rei da Síria, e o filho de Remalias, ou seja, o reino estava totalmente ameaçado. E aí o que Acais faz? No lugar, num momento de angústia, de ameaça, nesse momento. Vamos buscar o Senhor? Vamos buscar os profetas? Vamos para o templo, jejuar, orar? Não. Ele manda uma mensagem para o rei da Síria, com medo de perder o poder, abre aspas, sou teu servo e teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Você que às vezes confunde quando eu falo Síria e Assíria, são coisas diferentes, né, irmão? Síria e Assíria. Mas ele estava cercado. E aí ele se rende ali para o rei da Síria, tá? De acordo com o cronista, né, Acais ele também foi atacado no ocidente pelos filisteus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 17 e 18, que diz: os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros, e os filisteus, né, que é o povo aqui que mora aqui na costa do mar, tá, do mar Mediterrâneo, e os filisteus atacaram a cidade de Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Ajalon, Gederone, e bem como Socó, Tima e Ginzo, com seus povoados. Lá em 2 Crônicas 28, 17. Ou seja, não é de se admirar, não é de se admirar que essa ameaça de um ataque de todos os lados tenha levado o pânico a conquistar o rei e também conquistar o seu povo. Então, tá entendendo agora porque o povo foi atrás de necromante, de bruxo, de adivinho? Por causa do desespero, meus irmãos. Tava todo mundo desesperado. A nação estava cercada por todo lado. Era Edomita, era Síria, é inimigo por todo canto. Então o povo se desesperou. Vê só Isaías capítulo 7, versículo 2, o que é que diz. Cadê eu coloquei aqui no próximo? Não, não coloquei. Vamos aqui ver essa referência. Isaías capítulo 7, versículo 2. Diz assim. Isaías 7, 2. Diz assim: quando deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo. E o coração do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se aos ventos. Isso foi o resultado desse desespero todo. Ah, tá aqui o versículo. Então, o rei da Síria, né? Olha como ele veio para perto. Aqui a gente tá falando de Judá, nessa parte aqui vermelha. Ó, Jerusalém tá aqui. O rei da Síria se instalou aqui. Olha como eles estavam próximos para um ataque. Olha como eles estavam próximos para um ataque. Então, era a vez, né, nesse momento, que Acais recorresse à extrema medida. Olha o que Acais faz, irmãos. No lugar de se voltar para o Senhor, ele oferece o seu próprio filho numa oferta pagã. Ele oferece o seu próprio filho numa oferta pagã, com a esperança de garantir o favor e a proteção de Deus. O que é que o desespero, o que é que o desespero não faz na mente das pessoas? Desespero, cegueira espiritual,
Vamos para esse texto? 2 Reis, capítulo 16, versículo 1 e 4. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. É os piores 16 anos que Jerusalém já teve na vida. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Alguém tentando entrar. Não fez o que o seu Deus aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Olha que tristeza, meus irmãos. Imagina Deus dos altos céus olhando para o seu povo, olhando para Jerusalém e ver o filho do rei queimando em sacrifício. Que tristeza. Que tristeza. Quantos Acás, né, tem nos dias de hoje que na busca pelo poder ou no desespero tem sacrificado. Vamos avançar. Isaías, né, recusou-se diante de tudo aquilo que ele estava assistindo, né? Imagina o profeta Isaías assistindo tudo isso. E ele ficou indignado, né, diante dessas ameaças. Ele viu, né, a loucura de Acais, e também esse movimento para tomar Judá por meio de Peca e Rezim. Só que o que ele faz? O que é que o profeta aconselhou? Ele falou, não tenha medo não. Peca e Rezim são só dois tocos fumegantes de armas de fogo. Ou seja, nada. São cinzas, são pó, não tenham medo. E aí o que é que Acais faz? Ele ouve o conselho do profeta? Não. Ele vai apelar para o rei da Síria, né? Ele vai apelar para o rei da Síria e Isaías ele vê isso como tolo e desnecessário. Aqui o texto que a gente já viu, tá? Acais enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria, sou teu servo, teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acais juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presentes para o rei da Síria. Ele tirou o tesouro, irmãos, dentro do templo para pagar político. Em outras palavras, ele fez isso. Acais juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Ele tirou tesouros do templo para agradar político. Vamos lá, vamos seguir, né? Diante de tanto absurdo, Isaías, né, vendo que Acais ele estava se recusando a escutá-lo, ele se retirou. Ele se retirou do seu ministério público. E durante todo o restante do reinado desse rei, ele não aconselhou e não profetizou mais nesse período. Tá? Isso aqui está lá em Isaías 8, 16 ou 18. O próximo oráculo, né, ou a próxima profecia datada de Isaías, ele surge justamente quando Acais morre. Quando Acais morre, Isaías ele volta para o seu ministério público, né, no sentido de profetizar para os reis. Mas nesse período o profeta ele não estava de férias não, tá? Ele e os seus dois filhos serviram como sinais vivos
das mensagens que já haviam proclamado. Tá? Está lá, está em Isaías 8:18, diz assim: Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Amém? Acas ele morreu em 715, né, antes de Cristo, e o seu reinado foi lembrado pelas gerações posteriores como um dos piores períodos de apostasia que Judá conheceu. Ele foi condenado não só pelos seus erros políticos, mas também por preencher sua terra com práticas idólatras. Tanto Isaías como Miqueias falaram contra as injustiças sociais que acompanharam a apostasia religiosa do seu reinado. Esse foi o legado deixado pelo rei Acais. Tristeza, vergonha e um dos piores reis que o povo de Deus já teve. E Acais morre, né? E assume Ezequias. E Ezequias a gente vai deixar para nossa próxima aula, tá? Já vimos bastante coisa hoje, bastante conteúdo. Mais uma vez, né? Eu sei que tem vários temas aí sensíveis e duros de se falar nessa aula, mas, né? Aprove ao Senhor de avançamos e avançamos nesse conteúdo, tá? Avançamos nesse conteúdo, estudando cada vez mais. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, por essa aula, tudo aquilo que o Senhor já falou e ministrou aos nossos corações através desse estudo. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai amado, te damos graças, Senhor, neste momento, nessa hora, por essa aula, Pai. O Senhor é bom, misericordioso. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Te peço nessa hora que tudo aquilo que nós estudamos, Senhor, não venha ser só mais um conhecimento, mas venha estar gravado na nossa mente e nos nossos corações, nas tábuas do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nos transforma, muda aquilo que precisa ser mudado, para que nós sejamos, Senhor, como a tua palavra fala, Senhor, o homem perfeito que reflete a tua glória, Pai. Eu te peço, Senhor, nessa hora, fica conosco, ajuda cada um dos teus filhos que estão aqui, estudando, que estão aqui nessa aula ao vivo, e também aqueles, Senhor, que irão assistir depois dessa gravação, para a honra e para a glória do teu nome. Assim que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.